Olá, crianças! Tudo bem? Hoje nós estamos aqui para louvar a Deus novamente em mais um culto infantil. Hoje nós temos a presença aqui da Rafaela com a gente e da Valentina, nossas amiguinhas que vieram nos ajudar a conduzir este culto. E para começar, nós vamos fazer uma oração. Se concentre agora, dedique esse tempo para a gente prestar o culto ao Senhor. E vamos acompanhar a oração junto com a Valentina. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos mais um dia abençoado na presença do Senhor. Quero te agradecer que todo mundo esteja assistindo esse culto, mais um culto infantil, e que todos estejam bem, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém! E na semana passada, nós ouvimos um pouco a respeito do Espírito Santo. E a tia Neuza deu o exemplo de um triângulo, né? Que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. 3 pontas formam o triângulo. E Deus é a mesma coisa, são 3 pessoas em uma. Olha só, hoje a gente trouxe um hand spinner aqui porque dá pra gente explicar direitinho como funciona a Trindade. 3 pontas, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, formando um. Olha só como parece uma só. Faz aí, Rafa, gira o hand spinner. Olha só, parece... São 3, mas quando você gira, parece um. E é assim com Deus. Vamos ver hoje, então, mais uma parte, mais alguma coisa a respeito do Espírito Santo? Ele tem muitas características, a Bíblia fala muito sobre o Espírito Santo e hoje a gente vai aprender um pouquinho mais sobre ele. Mas antes disso, antes de ouvir a história, nós vamos louvar a Deus, vamos cantar com muita alegria, né, crianças? Vamos lá? Vamos louvar a Deus? Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago. Grande lago, o amor de Jesus é grande lago.
Olá meninos, olá meninas, olá família. Graça e paz para todos. Hoje nós vamos aprender mais um pouquinho sobre o Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Como que ele é? O que é que ele faz? Aqui nós temos o profeta Isaías. E o profeta Isaías ensinava a palavra de Deus para as pessoas. E ele estava falando sobre Jesus. Só que isso estava acontecendo 700 anos antes de Jesus nascer. Vamos ver o que o profeta disse a respeito de Jesus? Diz assim, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros. O seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Aqui o profeta Isaías estava falando de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas como que ele podia saber a respeito de Jesus se ainda ia demorar muito para Jesus nascer? A palavra de Deus nos conta muitas coisas a respeito de Jesus. Sabem, crianças, o Espírito Santo inspirou os homens para escrever a palavra de Deus. Os homens foram usados por Deus para escrever tudo que Deus queria que nós soubéssemos. E através do Espírito Santo, que foi falando ao coração e à mente dos homens, eles foram escrevendo. Por isso, o profeta Isaías falou de uma coisa que ia acontecer muitos anos depois do que o que ele estava falando. E assim é conosco hoje. Nós temos a palavra de Deus, nós temos a Bíblia, e nela está escrito tudo o que a gente precisa saber para viver bem, para amar a Deus e para fazer as coisas como Deus quer. O Espírito Santo, ele sopra no coração dos homens, ele inspira os homens, ele vai colocando na mente e no coração dos homens aquilo que Deus queria que eles escrevessem. E aqui eu tenho uma cena de um barco à vela. Olha só, a vela é esse tecido que fica aqui no barco. É como se fosse um lençol bem grandão. E quando o vento bate na vela, ele leva o barco deslizando pelo mar. Se não tem o vento, a vela não funciona. A vela precisa do vento. E o vento é que vai dar a direção que o barco vai tomar. Se o vento mudar de direção, o barco também muda de direção. Assim é o Espírito Santo nas nossas vidas. Ele nos direciona. Ele direcionou os homens que foram inspirados por Deus para escrever a Bíblia. Mas por que será que a Bíblia foi escrita? Porque a gente precisava de orientação. A gente precisava de orientação da forma como viver, de como fazer as coisas. Por isso Deus deixou tudo escrito na Bíblia. Tudo que a gente precisa saber. E olha, foram aproximadamente 40 homens que escreveram a Bíblia. E esses homens, eles tinham profissões muito diferentes. Vocês já ouviram falar sobre os Salmos de Davi? Então, Davi foi rei e ele escreveu os Salmos, mas não só Davi. Tiveram outras pessoas também que Deus usou para escrever a Bíblia, como Lucas, que era médico, Pedro era pescador, Mateus era coletor de impostos, Amós, o profeta Amós, era fazendeiro. Todos de profissões bem diferentes, mas todos inspirados por Deus, impelidos pelo Espírito Santo para escrever a Bíblia. O Espírito Santo é o autor da Bíblia. E além dele ter ajudado esses homens todos a escrever, ele nos ajuda a entender a palavra de Deus. Quando a gente lê a Bíblia e não entende, a gente pode e deve pedir para o Espírito Santo de Deus nos ajudar para que a gente possa entender aquilo que Deus quer nos ensinar com a sua palavra. Olha só, essa menina recebeu uma carta, ela está abrindo e está lendo. Hoje em dia a gente não costuma muito mandar cartas nem receber, mas tem os e-mails, tem as mensagens, tem os vídeos que a gente recebe. Se eu receber uma mensagem e eu não abrir, eu não vou saber o que está escrito lá dentro.
eu preciso abrir, eu preciso ler, eu preciso ver de quem que é, eu preciso ver o que eu vou responder para a pessoa. E assim é com a palavra de Deus. A gente precisa ler a Bíblia. E quando a gente abre a Bíblia e começa a ler, a gente descobre que ela é uma carta de amor. Uma carta de amor que Deus escreveu para nós, porque Ele nos ama muito. Então, nessa carta de amor, Deus nos mostra que Ele é um Deus amoroso, que Ele é um Deus bondoso, que Ele é um Deus criador, que Ele é poderoso. Mas a Bíblia também fala de nós. Vocês sabiam que a Bíblia fala de nós? A Bíblia fala das pessoas. E ela fala de nós. Fala que nós somos pecadores, que muitas vezes a gente pensa coisas erradas, outras vezes a gente faz coisas erradas, outras vezes a gente tem atitudes que ofendem o nosso pai, a nossa mãe, outras vezes a gente desobedece. E quando a gente faz essas coisas, a gente peca, porque a gente faz o que é errado. Mesmo que a gente só pense, a gente pode pecar em pensamento também. E a Bíblia nos ensina isso. A Bíblia nos ensina lá no livro de Romanos que nós somos pecadores e precisamos de Deus. E ela nos mostra que se a gente não se aproximar de Deus, nosso coração vai ficando pesado de pecado e o pecado vai afastando a gente de Deus. Então o que a gente faz? A gente pega a Bíblia, a gente lê a Bíblia, o Espírito Santo fala ao nosso coração e a gente pede perdão pelos nossos pecados. Mais do que isso, o Espírito Santo faz a gente entender que a gente precisa de Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. E isso, crianças, é muito bom. É muito bom quando a gente entrega a nossa vida para Jesus e Ele cuida da nossa vida. Sabe? Quando Jesus morreu na cruz e Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele venceu a morte e Ele pode perdoar os nossos pecados. E sabe de mais uma coisa, crianças? Todos nós pecamos, crianças, adultos, homens e mulheres. E a gente precisa do perdão. A gente não precisa pecar e ficar triste porque pecou. A gente pode pecar, pedir perdão e começar de novo, porque Deus nos ama muito. E Ele não nos ama porque nós somos bons ou porque nós fazemos coisas boas e certas. Ele nos ama como nós somos. Ele nos perdoa e nos ajuda a caminhar de forma correta, caminhar junto dele sempre. E quando a gente lê a palavra de Deus todos os dias, a gente aprende de Deus todos os dias, a gente aprende de Jesus todos os dias e a gente aprende do Espírito Santo também todos os dias. Olha que coisa maravilhosa! O Espírito Santo inspirou os homens que escreveram a Bíblia, ele estava lá, ele ajudou e ele nos ajuda hoje a entender o que foi escrito. Vamos orar? Vamos pedir para Deus nos encher com o Espírito Santo dele, para que a gente possa entender a palavra dele e para que a gente possa viver de forma que a gente esteja sempre agradando a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Querido Deus, eu quero te pedir que o Senhor possa nos abençoar. Pai, perdoa os nossos pecados, porque muitas vezes fazemos coisas que te desagradam, mas não queremos continuar pecando, nós queremos fazer as coisas certas. Por isso, perdoa os nossos pecados, Senhor, e tira da nossa vida tudo aquilo que não te agrada. Também pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos encher, porque a Tua palavra diz que nós temos que ser cheios do Espírito Santo. Então, que o Senhor possa nos encher a cada dia e que a gente possa, ao ler a Tua palavra, entender tudo que o Senhor quer nos contar. Senhor, eu peço que o Senhor abençoe as crianças, que o Senhor cuide dos seus lares todos os dias. E é no nome de Jesus, o nosso Senhor e o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Eu espero que vocês tenham uma boa semana, cheia da presença de Deus, cheia do Espírito Santo. E no próximo sábado a gente vai se encontrar de novo para aprender mais um pouquinho sobre o Espírito Santo de Deus. Tchau, crianças! Em 2 Pedro 1:21, somente a partir do versículo. Eu vou falar agora, vou ler uma vez para vocês, depois a gente decora. Combinado, meninas? Combinado. Ótimo, então vamos lá. Homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo,
2 Pedro 1, 21b. Vocês sabiam que a Bíblia ela foi inspirada pelo Espírito Santo? Então, tudo que está escrito aqui na Bíblia é porque Deus quis que estivesse aqui. Todas as partes, todos os versículos. Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela não foi entregue assim, ó, caiu lá do céu na mão de alguém. Não, ela foi inspirada por Deus. Então, homens cheios do Espírito Santo, A palavra de Deus. e isso, foram inspirados para colocar aqui tudo que Deus queria que nós aprendêssemos. Viu só? O versículo da semana, assim como a história, vai falar desse grande amor de Deus por nós, que enviou a palavra dele para que a gente pudesse aprender dele dia após dia. Agora vamos gravar esse versículo para que quando alguém duvidar, a gente já tá, ó, cheios do Espírito Santo, ó, sabendo que a palavra de Deus é inspirada por ele. Agora vamos falar e vocês repetem, combinado? 1, 2, 3. Homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21b. Muito bem! Vocês aí em casa conseguiram decorar o versículo? Eu acho que essas meninas já sabem de cor. Vamos ver se elas falam sozinhas? Vamos lá? No 3, hein? 1, 2, 3. Homens falaram da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. 2 Pedro 1, 21b. Muito bem! Isso aí! Bom, este é o versículo da semana. Agora, vamos gravar ele na nossa mente e no nosso coração, para que a gente sempre saiba que a palavra de Deus foi inspirada pelo próprio Deus. E está chegando o fim do nosso culto, mas foi muito divertido estar aqui com vocês e com as minhas duas amiguinhas também. Gente, para este culto nós aprendemos tanta coisa importante. Vimos que o Espírito Santo inspirou homens de Deus para poder falar da palavra dele, para nos deixar a Bíblia. Por quê? Porque o amor de Deus ele é muito grande por cada um de nós. Essa foi a história e também o versículo. Mas também nós tivemos louvor, participações especiais, quanta coisa boa, não é? Bom, e isso é mais um culto que nós entregamos para Deus. E para a gente finalizar, vamos fazer uma oração? Pedir para que Deus guarde no nosso coração o que nós aprendemos hoje? E essa oração a Rafaela vai fazer para nós. Feche os seus olhos. Senhor Jesus, obrigada por este dia. Obrigada por todos os dias que você nos deu, Senhor. Abençoe todas as pessoas que estão precisando. Cure as pessoas que precisam. Ajude aqueles que precisam, Senhor. Que você esteja colocando a sua mão em cada um deles, Senhor. Em nome de Jesus que eu te agradeço, Senhor. Amém. Amém! Então é isso aí. Tchau, gente! Tchau.